Tu gravas e depois pões no YouTube, não é? Quer dizer, se tens alguma coisa assim fora de contexto, assim muito grave, faço extorsão e tento sacar uns trocos a ti. Vamos tentar. Eh, Pronto, mas como tu, coitadinho, também um cervejeiro em Portugal não ganha muito dinheiro, tinha que ser cerveja, tinha que fazer extorsão de cerveja. Pronto, qualquer coisa. Depois, sim, depois coloca-se no YouTube expurgando essas partes que não podem ser publicadas, né? Está bem. Mas pronto, já estamos a gravar, meu querido. Olha, obrigado, Pedro, por dispensares uns minutinhos da tua preciosa e muito animada vida para estares aqui a falar um bocadinho comigo. Nada, é um prazer. Pronto, agora sim, agora que ficaste sem. Desapareceste da imagem. O que é que tu E fizeste? agora? Agora estás bem. Então não posso mexer no telefone, não é? Depois, se calhar, não sei, mas desapareceste e ficaste preto. Pronto. Ahm, o objetivo disto é arranjar aqui uma boa desculpa para beber umas cervejinhas à Boa, noite, boa. senão as pessoas começam a dizer, epá, estás sempre a beber cerveja. Não, estou aí a conversar com um amigo e pronto, não há mais nada para fazer, um gajo vai beber uma cerveja. Se calhar, desta vez até começo eu a contar como é que conheci o Pedro Lima. Então, estava Mas fui à Cerveteca. não vais contar aquela história. Não, não, não. Fui à Cerveteca e entrei lá, estava lá o pessoal a falar com o Rui Matias e 2 a 3 pessoas que eu não conhecia, cumprimentei, e depois acho que foi o Rui que disse: "Ah, este é o Bruno Aquino e este é o Pedro Lima", não sei se era o Vítor, acho que era o Vítor que estava contigo. Yeah. E e depois esta personagem começa-me a agarrar as mãos: "Ai, o Bruno Aquino", começa-me a agarrar as mãos e eu começo a pensar: "Mas que tipo de sinal errado é que eu poderei ter dado para", mas pronto, o Pedro é assim, é um amor de pessoa, para além de um ótimo cervejeiro e, o objetivo hoje é conhecer um bocadinho do percurso dele. E portanto, para começar, Pedro, Mas é esta a história que tu queres contar? Então, tu não, conheceste estava a brincar. comigo, comigo a assediar-te, é isso? É, Ah, exatamente. Mas foi bom, foi muito agradável. então, pá, estás a ver. Hum, E foi consentido ou não? não, depois tu Eu até tu demonstraste que eras um macho, um verdadeiro macho latino e depois até que fui eu que tive que andar atrás de ti, não foi fácil, mas acho que o nosso relacionamento desde então tem sido muito proveitoso e profícuo, portanto, eu acho que sim. aquele primeiro aproveitamento foi muito proveitoso. Nós não temos É, filhos em comum porque por um acaso biológico, não é? Mas por é mim verdade. precisa biológica, mas Mas pronto, temos a agradecer ao Rui Matias, também é um bear muito simpático. Não sei se as pessoas viram o Rui Matias a jogar rugby, a correr com aquele corpanzil magnânimo. Agora, se calhar, já não o conseguem, que ele está cheio de lesões, mas era um trator em puro andamento. Bom, um beijinho também para o Rui Matias. Amigo, tu, como todos os outros, deves ter começado a mamar umas Sagres e umas Superbocs pelo caminho. Quando é que foi o momento que te apercebeste que hoje, pá, Sagres e Superboc não eram necessariamente o teu futuro? epá, ainda hoje, sabes, Super Bowl ainda hoje, e Ah, para todos. muitas vezes por falta de opção e muitas vezes porque, sei lá, apesar de tudo, nós, eu em específico, pá, crescemos a ver Sagres e Super Bowl e a ver os nossos jogos de futebol com os amigos a ver Sagres e Super Bowl. Portanto, é um bocadinho indissociável dos hábitos que temos. Portanto, não, muitas vezes estou a ver. Agora já nem vejo, mas aqui para o podcast faz sentido contar a história desta maneira. O, pá, não me vejo muitas vezes a ver um jogo de futebol do meu pobre Sporting, a ver o Racas e a ver o que quer que seja com os amigos. Estou, pá, por exemplo, vemos minis ou litrosas, eram mais litrosas do que mini, normalmente Sagres, e apesar de eu gostar mais de Superboc, que também é uma é um assunto um bocado delicado, porque nós já fizemos provas cegas e aquilo é muito difícil de distinguir. É verdade. E, Atender para o infinito aquilo é 50%, mas sim, dizemos que sim. portanto, é sorte, não é? Não há ali nada de. Se formos fazer uma análise a sério, não há ali muita diferença. Mas lembro-me de que pá, comecei a beber cervejas diferentes na altura com o que tu conheces, com um amigo meu que era meu colega de faculdade, depois foi meu colega
no laboratório onde nós trabalhávamos, onde estávamos a fazer o doutoramento, que era o Vítor, que nós sempre bebemos muito e sempre gostámos muito de beber e continuamos a gostar muito de beber, e em especial um com o outro e com os nossos amigos, e começámos a descobrir cervejas diferentes. Na altura, acho que íamos muitas vezes ao Medeia, lá acima Aldeia, sim. Exato. E eu lembro-me que havia assim umas doubles e assim umas coisas que me chateavam um bocado, que eram assim um bocado adocicadas, mas que achava piada aquilo. Eu lembro que a cerveja, se calhar, que me trouxe definitivamente para interesse lá foi a Triple Carmelite, na altura. Que é uma cerveja que eu bebo muito pouco. Eu lembro que às tantas nós comprávamos caixas daquilo na Macro, porque arranjámos, isto depois quando já tínhamos a Aroé, e arranjámos o cartão da Macro, então íamos lá e comprávamos uma série de merdas, e também comprávamos triplos carmelites e coisas do género. Mas a triple carmelite, adorava aquilo, adorava. Sim. Eu ainda adoro, confesso que acho uma cerveja fantástica. Sim, eu também, há muito tempo que eu não bebo, mas gostava muito. Mas foi aquela que me abriu um bocadinho os horizontes, abriu-me um bocado os olhos, a boca, o nariz. E a partir daí, tu estavas no lado do consumo, não de drogas, mas quer dizer, uma droga legalizada, alcoólica. Como é que tu passaste para a produção? Tiveste algum workshop? Foi, Fizeste pesquisas na internet? Deitaste claro, muita cerveja fora? O que é que aconteceu? fizemos muita. Tu e o Vítor? Eu e o Vitor, sim. E fizemos muita. Fizemos muita pesquisa, claro. Até porque nós estávamos muito habituados a isso, percebes? E depois ficamos um bocado obsessivos a querer perceber tudo até ao limite, não é? Todo o estado da arte, tudo o que se sabe sobre qualquer assunto que seja, que nos interessa, não é? Portanto, quando este apareceu, foi assim um bocado, foi isso que aconteceu. E passado pouco tempo, portanto, desde nós começámos a provar cervejas assim diferentes e interessantes, foi o Vitor até que viu que havia um workshop, isto foi em 2011, talvez. Acho que foi, por aí, sim, deve ter sido 2011. Do Gonçalo para aí, não? Do Gonçalo com o Fernando, claro. Dado pelo Fernando. E ele inscreveu-nos. E lá fomos e foi incrível. Foi incrível. E depois nós falávamos a mesma linguagem que o Fernando, percebes? Então... Não sei, quer dizer, não, mais mas ou menos. Uma parte sim, mas outra não. Outra não pode ser. não, é técnica, percebes? Então percebíamos muito bem o que é que ele queria dizer Sim, claro. E também gostámos da forma extravagante com que ele Claro. e na altura ainda muito mais. É extravagante, mas por causa mesmo disso é cativante, não é? Muito, muito, muito. Às vezes, para algumas pessoas é um bocado ofensivo, mas é o que é, como É genuíno, portanto, acho que nós, ninguém pode crucificá-lo por causa disso. não, é como nós gostamos dele e é assim que ele, espero que seja sempre. Mas aí Mas, depois começaram a fazer cervejas em casa? sim, Compraste uma panelinha, foste à Feira da Ladra comprar uma panelinha, fizeste um não, foguinho. compramos ao Gonçalo, Compraste mesmo uma mais a não, sério. sim. Mas era daquelas, fazíamos brewing na bag, com aqueles sacos de... Musselina? Não, não era musselina, não sei que material é aquele, mas já era assim um bocado mais pequeno. Radioativo, sim. Sim, e fazíamos os nossos lotes de 20 litros e fazíamos na altura, chegámos a fazer em minha casa, na cozinha, e depois vimos que aquilo não... Depois nós começámos rapidamente a fazer muito, porque queríamos experimentar muitas coisas e queríamos estávamos super Entusiasmados, é. E lembras-te de uma grande cerveja que tenha saído desses primeiros dias? Houve assim alguma coisa tipo tu, Não, epá, porra, é isto? não. Não. Começámos sempre logo a fazer com grão e então, nunca saiu nada entregável, se bem que nós na altura também a nossa exigência é completamente diferente do que seria agora, não é?
Então achávamos que estava tudo muito interessante e que não era assim nada entregável. E então lá íamos bebendo aquilo ao pessoal para beber. Mas muito rapidamente, como íamos experimentando muitas coisas, íamos fazendo muitas experiências. Pá, eu vivia ali em Benfica, num apartamento, a cozinha não chegava. Epá, e os meus pais tinham têm uma casa de férias ali na Aroeira, ao pé da Charneca da Caparica. E, epá, e o meu pai tinha lá uma garagem e ele punha sempre o carro cá fora, nunca usava a garagem para nada. E, Era o espaço perfeito. era o espaço perfeito. Pá. E então, epá, e como nós no laboratório também conseguimos mais ou menos ter controle sobre os nossos horários, pá, muitas vezes íamos para lá dias de semana e fazíamos as nossas cenas. E daí o nome Aroeira, portanto, a cervejeira que depois. Ok. Mas como é que a Aroeira, para além de ti e do Vítor, se bem me recordo, tinha mais uma pandilha atrás? Tinha o Nusolino, tinha o Tiago, tinha Sim, talvez o Capinha. Como é que esse pessoal se junta com vocês? mas isso já é sucedâneo, já é depois de. Portanto, eu comecei com o Vítor e. O Vítor foi para a Alemanha depois, continuar a sua Ainda está. investigação, e ainda lá está? Há de voltar agora. Eu passo para a semana, não, mas vamos bem. Eu tenho um almoço com ele, mas não. Ok, um abraço a ele. Ele continua a fazer cerveja ou Pá, só bebe rios tão de. bom? Mas é uma coisa. Eu fui lá até com ele. Pá, ele está numa cidade que nem é assim super famosa. Ele está em Friburgo. Uhum. E eu fui lá ter com ele há um ano. Ah, não, pá, há 2 anos, já não sei. Não, foi antes do Covid. Já foi há 4, quase. 2019, assim. Yeah. E um gajo voou para Basel. E depois de Basel apanha-se o comboio lá para Ok, Friburgo. para Balsamulho, sim. Até porque o gajo é muito esperto, o gajo, está a dizer, ele vive em Friburgo, a namorada dele trabalha em Friburgo, lá no outro instituto, mas ele trabalha em Basel e ganha. Ganha a Suíça. Estás a ver? Yeah. Yeah, ainda bem. Pronto, e Friburgo aquilo, tens para lá uns group-ups, tens lá umas daquelas cervejeiras, mas não há assim nada de super incrível, mas a cerveja média que bebes lá num desses sítios é maravilhosa, percebes? Portanto, Uhum. é óbvio que ele bebe imenso, mas não, já não faz. Então, e como Agora, é que se cruzam com os donos Linos e companhias? então, nós depois de fazermos muitas experiências e muitos eventos de prova, assim, com amigos e dá, nós levámos muitas cervejas para o instituto onde nós trabalhávamos, na Gulbenkian, pá, que tinha muita gente estrangeira. E pessoal muito habituado a beber coisas diferentes e coisas boas. Para além do universo das Pale Lagers e das nossas Superbox da vida, não é? E uns diziam, olha, isto devia estar assim mais assim assado, mas não sei o quê, não sei o que. Nós na altura também ainda não tínhamos provado grande coisa. Imagina, fazias Ou uma... seja, aí é que aparecem as primeiras críticas da série, né? Sim. Mas críticas, por exemplo, Construtivas, provavelmente, claro. na ótica do bebedor na altura, não é? Percebes? Ou seja, ninguém te dizia, não, pá, estás a fazer undersparging dessa merda, então isso está a extrair taninos. Não, dizia, pá, isto está assim meio... Portanto, para o estilo tinha que estar mais assim, mais assado, não sei qual. Mas, na sua grande maioria eram críticas positivas. E nós estávamos super entusiasmados com aquilo, estávamos assim como tesão, não é? Como Estava a correr bem, pronto. Então, gostam de cerveja, produzem cerveja, o pessoal diz que sim, vocês têm cerveja a paletes, então, fixe, estávamos, né? havia assim turgescência, percebes? E intumescências, e nós estávamos queríamos fazer mais e mais e mais, e ao mesmo tempo estávamos a estudar imenso e estávamos obcecados com aquela merda. E depois havia também uma lacuna grande na oferta, não é? E Claro. começámos, às tantas, nunca pensámos muito em negócio, mas às tantas era óbvio, parecia-nos óbvio que podíamos ter algo a dizer nesse campo. Então criámos a marca, ainda estávamos. E não estava registada no Aroeira? Não, Pá, incrível, né? Porque é um nome não. até
Existem várias coisas, né? O pé lá, campo de golfe, assim, não era um nome muito. Não, É mas quase acho um milagre. e podias, mas se calhar em todos os campos não estava, mas nos campos que nos interessava, nas bebidas alcoólicas e tal, Uhum. conseguimos. E até porque não era um nome muito interessante, porque se aquele não desse, nós mudávamos na hora, não. Pois. Ninguém tinha grande. Pá, nós temos muita criatividade para outras Muita coisas. ligação, sim, não era muito. Era um nome pronto da casa dos teus pais, e sim. Sim, não é necessário. Passámos lá muito tempo. Pronto. E depois criámos a marca e na altura começámos a produzir um bocadinho mais, comprámos uma panela um bocadinho mais automática e com mais capacidade. Acho que ainda há as Braumeisters. Sim, Bromeister. Feito 50. Era de 50 litros. Que aquela nossa teve assim uma rodagem espetacular. E o táxi Mercedes. Deu a volta ao conto de quilómetros, já. Falta assim. E começámos a tentar vender em alguns sítios. O primeiro sítio que foi, por sorte, que abriu na altura foi a Cervetec. Uhum. E Passado qual foi a primeira cerveja que vocês venderam, lembras-te? vendemos 3, foi aliás, eu lembro, não me lembro, não sei se estavas lá também, então já estava noutra dimensão, já estava, mas lembro perfeitamente de Figueira lá estar, porque ele é, lembro dele porque ele tem aquela figura caricata e depois estava a falar sobre umas coisas muito esquisitas, porque isto tem, mas acertadas, percebe? Ele começou a fazer crítica, ele nem queria saber como é que eu me chamava, nem de onde é que eu vim. Exato, entrou logo a cortar. Logo, sim, a pé juntos a criticar. E eu pensei, este gajo é um idiota, mas o que é que ele quer? Eu não tenho, ainda hoje não tenho paciência para ele, apesar de sermos muito bons amigos, percebes? A minha paciência agora, a minha pouca paciência para ele agora é por outras razões. Que também são positivas, percebes? Eu adoro o Figueiredo. Claro. Mas odeio também. A gente percebe, a gente percebe. E na Cervetec vendemos, lembro que tínhamos uma Stout, tínhamos o que viria a ser a nossa Pale Ale, que depois foi o que vendeu muito bem, e tínhamos uma Weissbier, que fazíamos na altura, uma trigueira. Sim, lembro. E depois, passado pouco tempo... Já fizeste tantas cervejas depois? Continuas a ter muito orgulho nessas tuas primeiras cervejas? não. Nem por isso? Não, tenho algumas, principalmente pelas condições em que foram produzidas, percebes? Claro. Mas ao mesmo tempo tenho a certeza absoluta que em grande parte disso, grande parte dos bons resultados tem a ver com a sorte, percebes? Foi assim um bocado de sorte e por estarmos a fazer tantos, estás a ver que às vezes não havia grande espaço. Mas não, pá, não pode ser, mas eu, por exemplo, lembro-me de uma cerveja vossa que aquilo estava e acertaram várias vezes, parece-me a bruta, né? A bruta vocês acertaram muitas vezes, digo eu, porque aquilo estava bruto. A Bruta até mais tarde foi das poucas que fizemos depois em contract, fizemos com o Pedro Sousa. Aliás, e sempre que fizemos com ele foram os melhores lotes da Bruta. E houve mais uma ou outra que estavam porreiras, mas fazíamos. E desde o início eu fazia cervejas muito viradas para aquilo que eu gosto de beber, percebes? Que eu gosto de beber, mas que. Ou seja, sem arriscar grande coisa. Eu gosto de beber muito em quantidade, percebes? O mercado, se calhar, também na altura, pensando bem, não é? O mercado não estava preparado para, como hoje em dia, para pastry sours e para imperial stouts com tonka e essas. O mercado estava receptivo ainda assim a estilos muito ligados àquilo que era o mercado de importação, não é? Era uma stout, era porters, era pale ales, nós não estávamos. Ainda no outro dia estava a falar com o Pintado, quando aparece a passarola IPA, aquilo é tipo uma novidade brutal, uma coisa, um abre-olhos, não é? Foi maravilhosa essa cerveja. Foi. Aliás, eu gostava de conseguir, eu e toda a gente, gostava de poder prová-la agora e apreciá-la com os olhos de hoje, não é? Com o palato de hoje. Eu acho que íamos gostar na mesma, mas pronto, independentemente já temos bebido muita coisa, mas acho que íamos gostar muito. Mas voltando à tua pergunta, então, mas passado pouco tempo aliás, foi o lançamento da marca, foi na Cerveteca,
houve como é que chamava aquilo? Um festival que depois passou a ser no LX Factory, mas que era ali na Feira da Foi Lapa. em Santa Clara, sim, no mercado de Santa Clara. Em do Yeah. Bruno e da Carla. Uhum. E foi aí que nós nos lançámos como a oitava. Foi no mesmo festival. Pátio da Cerveja? Pátio da Cerveja, exatamente. E a oitava também se estreou nesse. A oitava, óbvio, logo com uma qualidade completamente diferente, não é? Mas foi muito. Pá, foi muito. Para nós foi muito revelador, até porque havia muitas cervejas que nós às quais não tínhamos acesso, não é? De produtores portugueses, porque não conseguimos vê-las. E desse festival foi muito bom termos também provado e conhecer as pessoas também. O Fernando eu já conhecia. E, aliás, e com o Fernando mantivemos depois uma relação até agora, não é? Mesmo que ele agora não está tão ligado à cerveja, mas mantivemos uma relação muito próxima. Mas nesse festival foi muito interessante por isso, e foi também, portanto, ligando à tua pergunta, foi importante porque reencontrei o Miguel Zolino, que foi o meu colega quando eu era muito pequeno, quando eu era uma criancinha, e fomos amigos durante anos e anos e anos e anos, 20 anos, e depois... E quando ele soube que tu fazias cerveja, voltaram a ser ainda mais amigos. Ele estava lá, ele foi ali, porque ele também estava peça, porque ele tinha estado uns anos na Austrália, por isso é que eu já não o via há uns tempos, e voltou, e o retornado com umas cervejas australianas no bucho, estás a ver, e com ideias de... Tem uma perspectiva diferente, claro. E eu logo que era isso que ele queria fazer. Ele também é bêbado como nós e queria... E ele tem mais tempo livre que nós também, então ele queria... tinha perspectiva, pôs em perspectiva logo isso, tinha esse objetivo logo claro na cabeça dele, que queria fazer cerveja e tal. E quando me encontrou lá foi ótimo, porque nós éramos irmãos, percebes? Sempre fomos e reencontrámos-nos por acaso, e a partir daí não nos largámos, e principalmente porque nós tínhamos já aqui mais 1 ou 2 anos Sim, claro. entre as histórias, mas nós queríamos abrir um sítio em que se juntasse a produção e o consumo, porque na altura parecia-nos a nós, e eu acho que bem, era a única forma de conseguirmos aguentar o barco naquela altura, que era temos a produção e temos a venda toda do nosso lado, e vender... Tu e o Vítor continuavam a fazer investigação, certo? Eu já tinha, eu acho que depois deixei, entretanto, passado um ano ou 2, eu depois deixei. E quando surgiu esta hipótese de começarmos o Duque, eu depois deixei. E até porque depois sou eu que produzia. Mas aquela ideia que eu e o Vítor tínhamos, de que, e era matemática simples na altura, percebes? Era a única forma de uma cerveja. Acho que hoje em dia continua a ser igual, não sei porque é que... Sim, é verdade. Claro. Um brewpub é uma coisa, tipo, um negócio fantástico. Não tens volume, tens de vender diretamente. Não ponhas a engarrafar e a fazer, não sei. É uma estupidez. Tens de ter um bar e vender diretamente, porque senão com o volume que tens é impossível. E o que nós... e na altura, isso ainda fazia mais sentido, porque nem sequer tinhas mercado. Portanto, ias a um bar qualquer ou um restaurante qualquer e o pessoal achava que cerveja artesanal era assim uma coisa meio esquisita e sem interesse, e mais cara ainda por cima. Portanto, ninguém ligava muito a isso. E começámos tínhamos um projeto, que, aliás, onde tu estiveste muitas vezes, que estava ligado a uma antiga casa de fados ali na Ajuda, que era... Um espetáculo esse espaço. Depois nunca chegou a concretizar-se em pleno, mas que era... Mas esse sítio era um espetáculo. E a história por trás daquilo também, do homenzinho que era o senhorio, de facto. Sim, aquilo era uma antiga casa de fados, mas que tinha assim um espaço porreiro podíamos produzir lá alguma quantidade interessante, e depois havia espaço para vender diretamente às pessoas, e podiam comer qualquer coisa e tal, e na altura parecia-nos um negócio que fazia sentido. Mas depois houve a hipótese de fazermos uma coisa mais a séria, quando se juntou o Miguel e o Tiago, que havia este espaço ali na calçada do Duque, Que era da família do Miguel. que era da família do Miguel,
E pá, isso facilitava muitas contas também. Aquilo estava fechado antes de vocês irem para lá? Não ouvi lá nada? Não Tá, estava... Era um era, espaço de luto? era uma loja de banda desenhada, há muitos anos atrás, e depois foi. Epá, não sei dizer, mas era assim um escritório. Ok. Não sei se do avô dele, tal, mas sim, estava fechado. Estava, e tinha os Epá, e tinha o milagre de estar numa zona em Lisboa onde é possível produzir cerveja, né? Uma coisa louca. fora isso, que isso foi assim também foi uma sorte. Mas lá está, como tu sabes, sem sorte também não se consegue fazer nada. Claro. Mas eu tive muita sorte em muitas destas situações. Nesse caso em específico foi incrível porque nós fomos pedir autorização à Câmara, ou assim uma merda, não sei, para Deve poder, ser Câmara. sim, precisávamos de uma licença qualquer para produção e para termos um entreposto e aquela cangalhada toda e a cena de depois, posteriormente para a alfândega. E eles disseram, olha, não pode, porque aqui é a zona histórica, não, é impossível. E depois uma senhora que lá estava, não sei se na junta, não sei, disse, espera lá, estou aqui a ver no mapa, e no mapa tinhas assim uma mancha vermelha, estás a ver, republicana, a onda vermelha que os republicanos achavam que ia acontecer agora nos midterms, mas não houve. Mas assim, uma mancha vermelha, e depois tinhas assim um quarteirãozinho sem cor ou a verde, já não me lembro, que incluía ali a. Não estou a ouvir, Bruno. Era muito estranho porque aquilo percorria por dentro o bairro, aquilo não fazia, digamos, não apanhava o quarteirão, aquilo apanhava por dentro, apanhava a fábrica da Trindade e depois apanhava. Apanhava a Trindade, exatamente. Epá, Ok. e a Trindade tinha devia ter lá um protocolo com a Câmara e aquilo cena muito antiga e que nunca saiu do prazo, nunca foi cancelado e assim, epá, e manteve-se. E aliás, e mantém-se, acho que eles depois também ali estão a fazer qualquer coisa lá. Epá, aquilo estava associado ao projeto da Trindade, daquela cerveja Yeah. agora um bocadinho mais moderna que eles tiveram, e eles estavam lá a fazer uma fábrica, pá, mas depois meteu-se a pandemia e eu não sei se o projeto, como é que se chamava, era não, qualquer coisa. Yeah. Aquilo acho que está um bocadinho em águas de bacalhau ou mesmo descontinuado e o bom pessoal que estava lá dentro está neste momento a fazer a Heineken, a vender a Heineken, infelizmente, mas pronto, Yeah. é um trabalho, claro. Sim, epá, mas tivemos muita sorte então, e pronto, e assim surgiu, concretizou-se e correu muito bem. Então, E continua a correr. tu ainda, antes de chegar ao Duque, tu não tinhas estado a trabalhar na Cervetec ou foi depois? Pá, foi na altura em que, porque eu tinha deixado a Gulbenkian e depois eu estava só a fazer cerveja. E depois foi uma altura assim meio, pá, porque eu sou um idiota, percebes? E então digo, pá, deixa aquilo. E entretanto eu tinha tido o meu primeiro filho e foi uma chatice pegada, porque não tinha dinheiro para nada. E passava o dia a fazer cerveja e depois, mas também era preciso dinheiro. E depois a Esteca tinha aberto e passava lá o tempo a gastar dinheiro, que era uma chatice. E houve uma altura em que o Rui Matias me disse: Epá, Pedro, conhece alguém para vir aqui trabalhar ao fim de semana? Eu disse: Epá, claro, não, claro que conheço, Conheço-me. claro. Epá, que foi, em certo ponto, foi bom para mim, porque pá, pude beber cervejas que os clientes achavam imensos restos nas garrafas e não sei o quê. Jesus, é É, mesmo ali. não, faz, Não, mas é fixe. Pá, bem. o que é Mas giro é... pá, não só porque falava com muita gente, contigo em especial, e, mas também pá, o Rui não pagava nada mal. É verdade. E o Rui, eu dizia ao Rui, pá, quase tudo o que ele me pagava, eu fazia 2 dias, era o fim de semana, com a Anne-Marie, com o Hugo e mais. Yeah. E o Figueira também esteve lá? Mas o Figueira nós felizmente Uhum. não nos Mas cruzámos. sim, a Anne-Marie, provavelmente, e o Simões, sim. Anne-Marie com o Hugo e com o Rui, claro. Pá, mas tudo o que ele me pagava eu gastava lá, percebes? Então ele dizia, pá, Pá, Rui, E ele pagava muito bem, percebes? Eu disse, pá, Rui, se me pagares mais, eu gasto mais aqui também.
Pronto, não se perdia tudo para a casa, né? Sim. Mas foi naquela altura, antes de... Quando o Duque estava em obras e eu estava a fazer cerveja ainda, ou em contract, na altura era só com o Pedro, Uhum. na Postscriptum, e pá, íamos tentando fazer assim umas vendas aqui e acolá, mas estávamos pá, na iminência de abrir o Duque, então não... E foi difícil instalar a fábrica no Duque? Deu-vos trabalho? Tiveram muitos problemas ou foi uma coisa relativamente linear? Opá, o espaço é muito pequeno lá. Claro, recordo. E nós queríamos pá, tentar, obviamente, maximizar ali o espaço e tentar pá, tirar de lá o máximo possível daquilo, né? E pá, conseguimos meter o que fazia sentido. E eu acho que se fosse agora, já faria uma coisa muito parecida. Então, pusemos lá uma sala de braçagem de 250 litros, ou 200, não, 250, e que na altura era muito parecida com a Caminho Sardinha tinha na altura, Uhum. e o Faustino, da Maldita. E tínhamos 3 fermentadores de tamanho 250 e pronto, era só para servir ali o pessoal, portanto, servia perfeitamente, até porque continuámos a fazer contrato noutros sítios, então conseguíamos ter Uhum. ali 8 ou 9 torneiras, sempre com cerveja nossa. Ou seja, Feito... a Aroeira coexistia com o Duque, né? Exatamente, sim. E a opção por vocês terem essencialmente, ou só mesmo, cerveja portuguesa, foi pensada desde o início ou foi algo Ok. que porquê? Acharam que o mercado já estava maduro o suficiente para ver se são cervejas portuguesas? Epá, sim. Pá, também não posso ser desagradável. Epá, não tem que ser desagradável, posso ser perfeitamente honesto. Epá, havia já cervejas muito bem pá, consolidadas e super. Pá, aliás, havia muitas cervejas que eram muito melhores. Nós, se abríssemos o bar só a vender Oitava e Dois Corvos, que já estava forte na altura, e Letra e coisas do género, já era um bar com cerveja de boa pressão. Boa, claro. Um, Pá, mas nós queremos, como é óbvio, que nós também, como em todos os negócios, pá, só existem se fizermos dinheiro, percebes? Sim, não, e, pá, e tinha uma coisa boa que era, pá, Tem às que vezes haver. não, às vezes dás um tiro ao lado e isso acontece, mas pelo menos acho que o que tinha bom era tinha um grau de experimentação também das marcas, ou seja, tu tinhas marcas que muito dificilmente encontrarias noutros espaços, por exemplo, na altura na Cerveteca, que era muito mais, passa a expressão, mas elitista na escolha das marcas que lá estavam. Portanto, eu lembro-me de uma vez, se calhar, não é que eu faça mais cervejas, antes pelo contrário, mas fazerem uma apresentação de cervejas do Cacilde, pá, que era raríssimo ver tipo dos Diabos em Lisboa, ou vocês apostarem muito, por exemplo, na Trevo da Caparica, quando os gajos apareceram, pá, essas cenas eram positivas porque de facto eles depois não apareciam muito em outros sítios na altura, até porque, mais uma vez, também ainda não haviam assim tantos sítios quanto isso, não é? Yeah. Pá, sim, pá, na altura fazia muito sentido, pareceu-nos ter. É porque não havia, percebe? Não havia nenhum bar com. Mais tarde apareceu o Beer Station, só com No cerveja. Beer Station, sim. Mas até aquela altura não havia nada. Pá, nós tínhamos a cena fixe de ser um brewpub, ou seja, produzíamos, vendíamos ali, a cerveja era melhor ou pior, mas era, pá, não era má e continua a não ser. O Miguel continua a produzir lá cervejas Uhum. fixe. E E como é que foi a recepção do público ao Duque? Pá, teve sucesso desde o início? Lutaram um bocadinho para puxar pessoal? Tiveram logo turistas? então, pá, acho que teve logo sucesso, porque tens logo turistas, passa ali gente a torta e Ao direita. pontapé. E o pessoal que desce, olha para aquilo, coisa, o pessoal que sobe, está cansado, tem sede, bebe, então, pá, funciona sempre. E depois achavam, e eu acho que foi uma boa jogada, temos cervejas portuguesas, porque a maior parte é camões, é pessoal, turistas que passam ali e pensam, cervejas portuguesas, Claro. Eles o não Rye, querem estar a beber Francis 3, Scanner, né? Querem ver o que é nacional, né? É. pá, beber 3 pints de Florinda, whatever the fuck Espetáculo. that, pá, e bebem, claro, eu achava imensa piada aqui. E é óbvio que isso é verdade para tudo o resto, não é? Não é só na cerveja, se fossem vinhos portugueses também É, claro. funcionava bem. Pá, Olha, tu diz.
paralelamente, indo buscar uma outra história, além de cervejeiro, tu também tinhas, parece que tocavas um instrumento, assim, O bar grande e coisa. não vais falar de bar da Alterno de Sim, não, não. Tu juntaste com uma pandilha, e faziam assim umas letras tipo sobre Yakima, umas coisas assim. Coisa. Queres contar como é que surgiu esse grupeto? algumas músicas, Como é que isso surgiu? Como é que surgiu essa ideia? então isso surgiu, epá, houve uma eu acho que foi num aniversário da Dois Corvos. E eu não me lembro bem qual é. Epá, a história não tem grande interesse também, não, mas pronto, estou-me a tentar recordar de um dia em que Pá, estava. tem um Estava interesse para o pessoal que não conheça, né? E pronto, porque de facto acho que os Bálticos marcaram ali uma época engraçada e não, portanto tem oh, interesse por essa história. e vão marcar. Os Bálticos não morreram. Não, não, de todo. Jamais, jamais. Aliás, há Estás, uma. tá, Eu não sabes sei o se. que é? É o segundo álbum. O segundo álbum é sempre difícil de sair. E o pessoal, epá, e vocês estão ali struggling para o segundo álbum, mas eu também tenho certeza que vai sair quando sair. Tipo, Aniversário das crianças, pá, o segundo álbum é mais difícil de parir, não é? Do que o claro, primeiro. Mas claro. o. Epá, aliás, o Báltico não só não morreram, como já. Não sei se tu não foste, faltaste. Foi uma Sorry. O último concerto de Baltic Porter, que foi dado no antigo bar da Bolina, ali na Rua do Valformoso, que agora é Uhum. o É a música. da Musa, em que, por não termos o Pavel e porque não podíamos, porque já tinha emigrado, e não tínhamos o Eduardo, o nosso vocalista, O tínhamos vocalista. só um trio, fizemos Mas o um Tiago tributo, cantava, né? O Tiago cantava pelo Dor, né? o Urso, sim, o Sim. Tiago. E então fizemos tributo a Baltic Porter, que foi a primeira banda, uma das poucas bandas de tributo composta pelos próprios membros. Incrível. Foi um grande foi. Exato. Aquilo foi mais ou menos durante a pandemia, então foi. Baltic cover Baltic. E o pessoal fez lá mostras e assim uma coisa que não se podia, pessoal, de máscara e tal. Então, mas vocês perceberam todos que gostavam de tocar e gostavam de música e gostavam de estilos relativamente aproximados e decidiram Tu estás, unir-se e. estás a querer reduzir a história. Já não queres que eu conte a história dos. Não, não quero, por isso é que eu estou a puxar outra vez para a história. Estás cheio de sono também, ou aquilo. Pois estou, desculpa, levantei-me muito cedo, mas estou aqui fresquíssimo para te ouvir, bora. Então, epá, eu acho que era um aniversário da Dois Corvos. E estava lá o branco e estava o pintado. E estava eu, não sei se o Urso estava, o Tiago, o Marcos, Flor de Lupo, e o Pavel estava lá de certeza. E às tantas, pá, acho que até estava o pintado, estava o branco e estávamos fazer uma banda e tal, porque nós todos tocámos em bandas assim, o branco não, o branco tocava assim em bandas fixe e o pintado também acho que tocou em bandas boas. E estamos a fazer uma banda, pá, só sobre cerveja, falar sobre cerveja, falar, tipo, uma guicalhada completa, percebes? Cenas que só nós é que vamos querer. Assim, um punk rock, assim, um bocadinho assim a abrir, mas saudosista ao mesmo tempo, não é? No som. E, e na altura, acho que, pá, não me lembro como é que surgiu o nome Baltic Porter, mas foi assim. Aliás, acho que até sei, mas não tenho certeza, porque estávamos a lançar lá a Passarola estava a lançar lá uma Baltic Porter, assim, envelhecida em cascos de não sei de quê. E assim foi. E entrei eu, entrou o Pavel, na guitarra, o Pedro Branco na Bateria? um grande entusiasta de cerveja artesanal, ainda hoje, Uhum. e o Tiago Marques no baixo. E o Eduardo, vocalista. O Eduardo, que depois tem uma grande importância na minha vida, não só por ser vocalista dos Bálticos, mas também porque ele mais tarde vim a descobrir, não é? Ele é cunhado, não sei se é assim que se diz, ele é irmão da mulher desta pessoa com quem eu estou a falar, portanto é cunhado ou não? É cunhado. Acho que sim. Portanto, é cunhado do Rui Traquete, o Ah, meu colega cervejeiro, fixe. Sim, sim, sim. que é o melhor cervejeiro de Portugal. Pá, que já vi cenas muito fixes dele, aliás, dele e colaborações dele e do Diogo Barrigas, pá, espetaculares, isso posso atestar.
Tu lembras que houve um concurso de cervejas caseiras e os teus, em que na final havia um barley wine que era feito, nós não sabíamos, não é? Que era, mas esse em específico era feito por ele e pelo Barrigas, e depois, eu não me lembro qual é que ganhou no fim, mas ela estava no top 3. Mas eu lembro-me de ter selecionado essa como vencedora. E não fazia ideia que era do Rui. E depois, mais tarde, devia saber que era o Rui, devia saber que ele era cunhado do Ido. Depois, por não sei bem porquê, acabei de comprar-lhe um baixo, porque ele tinha... E eu estava a precisar de um baixo para outra banda que depois tocava, e ele também estava a acabar o doutoramento e não queria fazer pós-doc, e o gajo era um cervejeiro de primeira água, estás a ver? E eu convenci-o a juntar-se à Musa na altura, e foi muito importante para mim. E antes da Musa, como é que foi o final da tua presença no Duque e depois a passagem para a Musa? Foi muito... Como é que foi esse período? Foi tristeza, Bruno. Toda a gente a chorar. Não foi. E anda a festa, imagino. Vamos estourar aqui o que resta dos barris. Um dia depois de eu sair. Não, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo até porque eu queria produzir mais e queria produzir com mais qualidade e com mais controle e eu queria um projeto diferente. E na altura nós começámos a vender Musa no Duque. Não sei se é essa a história que és que eu conto ou se... Que é contos tudo, portanto, pode ser essa. E eu conheci na altura, porque vendíamos Musa no Duque, conheci o Bruno e o Nuno e a Bárbara, que é a nossa... Ainda Marketing. Direto, sim. E conheci-os lá, porque eles iam lá beber copos e tal, e nós vendíamos as cervejas que eles faziam na altura. E em conversa apercebi-me que era um projeto muito bem estruturado e super interessante, e com pés e cabeça, e na altura estavam a precisar de um cervejeiro também, porque íamos começar na altura iam começar a construir a fábrica, porque eles não tinham ainda fábrica. E então eu sabia que havia essa pressão e em conversa disse, podemos conversar. E assim foi. Na altura estavas a colaborar com um cervejeiro norte-americano, não é? Que veio cá e fez umas receitas e deixou as receitas para tu fazeres, não é? Exatamente. Mas que fazíamos era sempre em grande parceria, que também foi um bom sinal de que era gente fixe e gente que quer fazer melhor, não quer simplesmente fazer aquilo que acham que é melhor, percebes? Ou seja, quando há abertura para diálogo e para se querer melhorar é sempre um bom sinal. E na altura, logo desde o início, percebi que tudo aquilo fazia muito sentido e alinhava-se com a minha vontade. E então, larguei o Duque, ainda fiquei lá uns tempos, também dava-lhes apoio na parte da produção. O Miguel é completamente autónomo agora. E assim foi, juntei-me logo no início. Portanto, a Musa começou em 2015, começou a vender cerveja em 2016 e eu juntei-me em 2016. Como é que tu vês a Musa dentro do panorama da cerveja portuguesa? Ou seja, em termos de marca, temos diversos modelos de negócio. Tens, se calhar, a Letra, que tem assim uma gama mais estabilizada e depois aposta muito também em espaços em diversas cidades. A Dois Corvos agora com um salto muito, muito grande por causa das latas, mas tens diversas formas de ver o negócio e muitos deles funcionam. Por exemplo, tens agora Off-User com um modelo completamente diferente dos outros, mas que também está a funcionar muito bem. Como é que tu vês o conceito da Musa? É o melhor conceito ou apenas é um conceito que funciona? É um conceito que funciona, que vai funcionando, não é? Eu acho que funciona bem, mas é um entre vários conceitos, entre várias como é que se diz? Approaches. Modelos de negócios, claro. Entre vários modelos. Tens, imagina, a Dois Corvos e a Musa, e nós somos muito
muito próximos, não tanto nas cervejas, que é muito engraçado. Sim. Mas somos muito próximos em quase tudo, percebes? Nós compramos matérias-primas juntas, aliás, com a Oitava Colina também, até com a Lince, com a Colina isso vai acontecer também, mas por causa da proximidade ali física, não é? Mas temos uma proximidade muito grande com a Dois Corvos, e a Dois Corvos tem um modelo que é assente muito na experimentação, é assente muito na diferença, não é? Na geekice da coisa que eu, enquanto consumidor, percebes? Mas que para mim, eu se tivesse que me sentar com aquele pessoal e tentar, aliás, acho que não sei, acho que aquilo, vender aquela diversidade tanta deve ser uma complicação gigantesca, não sei. Mas eu adoro, eu bebo. Sim, claro. Agora, acho que é a cerejeira em termos de qualidade e em termos de inovação, percebes? E de estar atento às trending cenas. É de longe a nossa melhor cerejeira, é a nossa. Se tivéssemos fazer um mostruário, eu metia Dois Corvos à cabeça logo. Sim, mas a Musa também, em termos lá está, de outras vertentes, não é? Lá está, de associar música, conceitos de música, de gastronomia e de Não, ligar eu à população mais nova e também de moda, não é? eu gosto muito mais do modelo da Musa. Uhum. Posso gostar mais De beber como consumidor, claro. mas eu gosto mais do modelo da Musa enquanto bebedor enquanto consumidor de bebedor, enquanto bêbado, enquanto Profissional. consumidor de cerveja, porque em princípio quem é que está? Vou tirar o som só ao de início. Porque é que ele está a comer? Deve estar. Porque acho que é um modelo que tem sentido quando o mercado é tão pequeno e é quase inexistente. Ou seja, acho que é muito difícil, ou mais difícil, abrir-se possibilidades, criar mercado quando ele não existe, com cerveja, percebes? Uhum. Acho que faz muito mais sentido, que eu acho que é o que nós temos feito, e acho que com algum sucesso, desta parte do valor nem é trazido por mim. Mas acho que temos feito grande parte disso, que é tipo abrir mercado. Abrir mercado para todos. Deixa-me tirar o som a quem? Vou utilizar aqui, desculpa. Já está. Bora. Portanto, esse é um modelo. Depois tens um modelo. E depois, que é muito assente também na venda direta, ou seja, baseado nos Sim, qual é a importância para ti, não como cervejeiro necessariamente, mas como pessoa que estás dentro da música, fazes parte do projeto e do negócio Musa, os espaços como a Musa da Bica e o do Porto, ou da... Esqueci-me agora do nome. Como é que se chama o do Porto? O Jardim das Virtudes, sim. Qual é a importância para vocês desse tipo de espaços? É muito grande. É muito grande porque tu tens... são espaços onde tu consegues... é uma montra dos teus produtos, percebes? Por onde passa muita gente. E depois é um espaço onde tu consegues chamar muitas pessoas por outra via, que é, por exemplo, como sempre fizemos, já há 5 ou 6 anos, tendo música incrível, a maior parte das músicas eu nem gosto, percebes? Mas quem lá vai deve gostar de alguma coisa, não é? eu gosto de algumas, mas pronto, mas não é para mim. Mas com isso tu consegues fazer muita gente, muita gente, percebes? E muita dessa gente nunca bebeu uma cerveja diferente, percebes? Nunca é Sagres Superboc e prova pela primeira vez. E muitos gostam logo, outros não gostam, outros repetem e passam a gostar, mas percebem que há variedade, percebem que a oferta não é
não há um monopólio na oferta, não é? De estilos e é importantíssimo, percebes? Tu consegues, com isso abres a cabeça de muito mais pessoas do que poderias fazer se não tivesses os bares, não é? Para além de que, enquanto negócio, eu acho que é o que faz sentido. E voltando à história do Duque e do Duque de Brewpub, e porque tens ali uma forma de... E felizmente cada vez mais cervejeiros estão a fazer isso. Não só porque tu controlas o produto completamente, percebes? Uma cerveja que é feita por ti, é vendida por ti, e não só tu consegues controlar a qualidade do produto, como consegues ter um feedback imediato das pessoas a quem estás a vender. Uma coisa é pôr cervejas no Pingo Doce e tu não fazes ideia se as pessoas gostam ou não. Ali as pessoas dizem logo, olha, isto é uma merda, ou então, incrível. Isso tem muito valor, E o negócio Bolina, como é que tu viste essa situação? Por acaso está aqui o Bento, um abraço ao Bento, outro barbudo muito bonito. Dois barbudos lindíssimos. O Bento, olha, o Bento, que agora é meu colega, que é um orgulho dizer isso. Verdade. Já viste? Imagino que sim. Mas só que ele não me safa de multas nenhumas. Também o gajo... Agora já não pode, pá. Sim, mas podia ter uns contactos, podia ter deixado de dar uns contactos valentes e coisa nem isso, porra. Mas podia. Mas, já voltamos ao Bento, mas a história da Bolina foi... Mas isto afinal é uma coscovilhice pegada este podcast. Eu por acaso estava a pensar como é que havia de chamar o nome desta espelunca. Ainda pensei em chamar Cristina, não é? Cristina. Ou Roxa. Mas depois estava com medo de estar qualquer coisa registada, que eu tenho sempre medo dessas merdas. Vou pôr isto tertúlia de fórum, que ninguém sabe o que é uma tertúlia. Tipo tartaruga, não sei. Mas sim, isto é tipo Cristina, meu. Esquece. Quero saber Bruno, vais-me perguntar o que é que dizem os meus olhos? Não sei, o Bento está a perguntar se tu leste a Gina. Não, mas é a Gina. A Sandy também. Era de valor. Mas a Bolina surgiu, por acaso, o dossiê Bolina surgiu numa altura perfeita, porque nós estávamos a ocupar um armazém ali na Rua do Açúcar, em Marvila, que estava dentro de um quarteirão que pertencia a um mesmo gajo, e o gajo queria vender aquilo tudo enfiado. Havia uma oficina, havia um restaurante, havia mais não sei o quê. Havia outro restaurante e havia uma cena de expurgos, interessantíssimo, de móveis. E, não sabia. e eu nem sabia que havia. Bem, e depois, o gajo aquilo tudo queria fazer assim uma negociata incrível, porque aquilo, ele alugava-nos aquilo por tudo e meia, percebes? Aquele espaço enorme. E naquela altura, não é? Aquilo que tu puseste aquilo até com 2 andares, meu, aquilo parecia uma cena tipo hiper profissional, tipo com passadiços em cima e uma coisa louca. E dava assim um ar, e aquilo era, no fundo era isso, era assim um estaleiro para peças de navio, de barcos, já não sei o que era aquilo antigamente. Enfim, mas o gajo quis ver-se livre daquilo. E nós tínhamos até 2019, o fim de 2019, não me lembro, assim 2020, para sair de lá, e estávamos à procura de um espaço. Até porque nós também já precisávamos de mais espaço para produzir e queríamos tentar, mais ou menos, separar um bocadinho a produção da parte de venda ao público, porque ali, para quem não sabe, ou para quem nunca lá foi, na fábrica original da Musa havia vista direta para a fábrica e havia um taproom imediatamente à frente, mas para entrar na fábrica tinha-se passado pelo taproom, portanto havia ali assim uma confluência, um bocado, que às vezes é que era muito problemática também. Então nós já não tínhamos espaço também para produzir mais. E portanto até era fixe termos que sair de lá. E estávamos à procura de num espaço, encontrámos um que era ali perto de onde está agora a Oitava Colina, ali na Infante Henrique, e depois não aconteceu, e arranjámos um outro espaço, mas sempre mais, que é onde estamos agora, a fábrica, em São João da Talha, mas queríamos manter um bar em Marvila, porque
Pá, Pela ligação que tem, claro, e temos, pelas coisas que se fazem ali, os eventos também ali, o District, não, District não podemos chamar de District, é Department, desculpa. vê lá. Nada, pá, sabes que eu com a lei sempre muito cumpridor. Pronto, e então tentámos não, aliás, arranjámos um sítio em Marvila, ali mais próximo da casa do capitão, não sei se estás a ver ali, Sim. mas ali uma coisa mais pequenina, já tínhamos aquele sítio, acho que mais do que apalavrado, já estava quase fechado o negócio, para termos ali um barzinho pequeno, pá, do tamanho como o que temos na Bica, e depois, pá, surgiu a hipótese pá, porque acho que o pessoal da Belina estavam zangados uns com os outros, ou que não estava a correr bem, e então eles surgiram com essa possibilidade de nos juntarmos, e para nós era ótimo porque conseguíamos manter um bar em Marvila, Uhum. ficaríamos com o espaço que eles tinham já lá. É espetacular. É incrível, é incrível. E melhor do que isso, acho que foi a grande mais-valia da nossa junção, foi eu poder estar quase diariamente com o Rui Bento. Não, eu estou quase com inveja. Eu estou quase com. Pá, espera aí que eu vou ali dentro buscar uma coisa para esquecer. Whisky, só pode ser whisky. Ele também gosta de whisky. Hoje eu vi, ele agora anda com uma boina de vez em quando, e Jesus Cristo. teve Ainda por Covid, cima com aspecto militar. Meu tem Deus. Covid, está negativo, pá, portanto é assim, pronto. Ele quer miminhos, certo? Exato, percebo. Mas pronto, pá, ficámos com os colegas todos da Belina, connosco, uns que foram para a produção, outros que foram para... O Bento agora está a tratar dos clientes que eram da Belina, acho eu, Uhum. e pá, mas ele tem que vir fazer aquilo que ele nasceu para fazer, que é a cerveja, portanto, espero que Epá, mais sabes que cedo ou mais... é complicado, já sabes. Ele depois começa a mandar vir baunilha de Madagascar e cacau da Polinésia Francesa, que era a mania dele. Um grande abraço aí para o Rui, que é de facto um grande cervejeiro. Pedro, na Musa, ou no Duque, ou na Aroeira, qual foi a melhor cerveja que tu fizeste e porquê? Não sei, é a próxima, mas não sei, não faço ideia. Não, a próxima é aquela que ainda está na tua cabeça e ainda não fizeste. Mas já fizeste uma que, na tua ótica, como bebedor profissional Eu gosto muito, e cervejeiro também profissional, que disseste, epá, olha, esta aqui saiu mesmo, era isto, apontei para isto e foi isto. não te sei dizer. Posso... Olha, tens um grande Tenho muito apreciador de uma orgulho cerveja tua, que é o de... Tó, que uma vez também conversa comigo e disse: "Pá, olha, tens que beber a original, que aquilo é melhor que a Duvel". Eu, pá, tipo, eu gosto imenso do Pedro e é um grande cervejeiro e coisa, pá, mas Duvel é Duvel. É pá, não, olha, acredita que é melhor cerveja que a Duvel, pá. Tens aí um grande apreciador da original, por exemplo. Eu a original acho que sei muito bem, sim. E eu acho que saiu melhor depois fizemos uma versão dessa envolvida em barricas de vinho do Porto, lá de não sei de quem, e epá, ficou ok. Fazer aquele Bretô, Cockburns, exatamente, obrigado, Rui. Aquele Bretô e ficou assim, ficou interessantíssimo, percebes? Mas ficou esquisito, essa estava fixe, mas a sério, há tantas, pá, se queres uma resposta mesmo assim imediata, eu gosto muito de cervejas que fazemos muito, percebes? E que, e que, são, Born in IPA? e que estão consistentemente boas. Toda a gente elogia a consistência da Born in IPA, né? Sim, eu gosto. Sim, eu, por exemplo, eu bebo muito a nossa Pilsner, percebes? Uhum. Gosto muito da Francapa, Sim. e que, sei lá, eu acho que a nossa Saison, que ganha imensos prémios, Essa e zona Connor. a Saison na Conner está cada vez melhor, também acho que é. Eu não sou propriamente um grande fã de Saison, mas gosto muito. Acho que, Então, olha, e
a nossa Saison O'Connor, se tivesse um bretezinho ali, ficava... Exato, um bocadinho mais. Exato. Claro, Vai assim, buscar o Cockburns, pá, mete dentro do Cockburns e aquilo faz milagres. Pronto, não tens assim uma que possas dizer, mas disseste então aí uma frase que é a epá, próxima. E então qual é a cerveja que tu querias fazer e ainda não fizeste? para eu ser educado, posso dizer, pá, eu já fiz muitas cervejas em contrato para outra gente, meu. Se calhar vamos por aí. Não, está bem. Pois Mas olha, dizes-me qual. mas há aqui uma questão que é importante, que é, e que o pessoal às vezes não tende a, tende a ligar pouco, que é, pá, mesmo por exemplo, eu estou na Musa há muito tempo, percebes? Desde o início, e o Nico, entretanto, veio para Lisboa também, o Rui juntou-se à equipa, pá, mas as cervejas não são o que as faço, percebes? E mesmo as receitas as receitas que é uma coisa... Uma amálgama de opiniões. A parte importante é processo, não é? É muito pouca receita. A receita tem que ser equilibrada e tem que fazer sentido. Nas nossas cabeças, pelo menos. Mas tipo, original não fui eu que a fiz, percebes? Foi o Rui, possivelmente até foi mais o Rui que pensou naquilo, percebes? Não, fazemos tudo juntos e recebemos todos. E às vezes não recebemos todos os louros, todos, percebes? Só se está uma merda que se calhar Exato. só recebe um ao outro. Mas aí nós mandamos para o Nica, pá. Se há merda, pá, isto é culpa do É americano. deste gajo, exato. Tu tens alguma cerveja na cabeça que queres fazer ainda? Alguma coisa que disseste, epá, olha, isto como tecnicamente e por experiência queria fazer uma merda destas. Epá, todos os dias tenho imensas. Epá, tenho pensado imenso, sabes? Até tenho pensado imenso em. Que é uma coisa pá, todas as que bebo, pá, cada vez fico mais agoniado, pá, com as Grey Piles, mas tenho pensado imenso nisso. Nós fizemos uma há pouco tempo com a Maria João Pato, mas Sim. epá, tenho pensado imenso nisso e não queria. Acho que aquilo até só faz sentido até para poderes iluminar os dois mundos, tem que ser uma cerveja um bocadinho mais. Se calhar tem que ser off-style completamente, percebes? Tens Uhum. que baixar. Tens diversas abordagens, né? Tens uma abordagem mais arte tipo Luzia, que é uma coisa mesmo muito uma grape, digamos, no verdadeiro sentido do conceito híbrido. Depois tens coisas um bocadinho mais aproximações que se chamam grape, que alguns leva uva, leva mosto, mas tu ainda associas muito diretamente. Por exemplo, o Pardal também tem uma grape bem ali com a casta típica ali da zona de Colares. Mas, por exemplo, a oitava lembro-me que fez umas grapes um bocadinho mais controladas, um bocadinho mais acessíveis, né? Tens várias abordagens. Sim, mas eu acho que, pronto, eu tenho que pensar nisso e acho que não há aí duas das três que falaste que, pá, para mim não fazem sentido. Na minha cabeça, claro. E o gosto pessoal, pá, não, pá, fazer grandes padradas com uva, acho que dá mal. A não ser que seja assim uma coisa do outro mundo. E super a puxar ao licoroso e tal, acho que sim. Mas Diz-me uma coisa, amigo. tem que ser cerveja. Hum, a cerveja artesanal é muito cara ou nós é que ganhamos muito pouco? Nós ganhamos muito pouco. E é por aí o problema, né? Tu não ganhas Não, já. não, mas eu não sou exemplo para ninguém. Nem em bebedeira, nem nada, nem isto esquece. Mas Não, no português médio. a Arsenal não é muito caro. Epá, eu conheço quase todos os produtores, percebes? E não só conheço quase todos os produtores, como quase todos não, mas também pá, a maior parte. Mas sei que preço é que eles praticam também, até porque eu compro-lhes muitas cervejas para aqueles packs que eu faço do Ale My Friends e não sei se já ouviste falar. Sim. E compro cerveja a quase toda a gente. E eu sei o que é que custa fazer uma cerveja, sei o que é que custa fazer cada estilo de cerveja e consoante o volume em que a fazes, percebes? E eu tenho a certeza absoluta que ninguém está a tirar rios de dinheiro por cada cerveja, né? Se vendes muito, pronto, aí podes fazer algum dinheiro. Portanto, a cerveja não é cara, a maior parte da cerveja artesanal no mercado hoje em dia, se não toda, tem um preço
completamente honestos. Mas ainda assim, difícil de comportar para, infelizmente, muitas bolsas portuguesas. Ou seja, nós corremos o risco da cerveja artesanal em Portugal por causa também dos nossos rendimentos. Ser muito influenciada por nós termos turismo ou não termos turismo e termos cá pessoal com papel, que não são necessariamente portugueses, como se viu na pandemia. É um risco que nós temos, e as nossas marcas têm pá, cerveja artesanal tem que ter o preço que tem, como tu dizes, e acho que é um preço honesto, mas depois nós não temos poder de compra para tal e temos que estar um bocadinho dependentes do turismo. Acho que sim. Acho que e aí tens uma diferença grande do nosso em relação à Espanha, por exemplo, que se calhar tem um poder de compra diferente. Tens se bem que em Espanha também tens outros fatores que se dificultam. Por exemplo, eu lembro-me de havia pessoal espanhol, com licença, desculpa, que dizia que tinha uma dificuldade grande tinha uma dificuldade maior em vender a 200 km de distância do que exportar para o fim do mundo, percebes? Porque há um regionalismo ali fodido e que não quero cerveja da minha terra e não quero cerveja ali do lado, nem de... Percebes? E portanto, tens esse tipo de problemas. Só que a partida a média tem mais poder de compra. E o nosso vinho é melhor que o deles também. Não, não esquece, não há comparação. Portanto, eles podem virar-se mais facilmente para a cerveja. Mas, o que também, eles têm vinhos do caraças também, mas pronto. Não, podes ter, mas não esquece. Aliás, e mesmo a Itália, tu vais à Itália, tem vinhos fantásticos, mas depois ao preço que eles pedem por garrafa de vinho, e nós vais ali tens vinhos de facto a 4, 5 euros que são brilhantes, cenas brilhantes. Não, nós de facto em termos, é uma pena, nós já falámos, isto é uma conversa recorrente, olharmos um bocadinho para o mercado de vinho e ver os passinhos certos que os gajos fizeram e tentar repetir isso um bocadinho às vezes em coisas de cerveja, mas pronto, ainda temos um bocadinho para percorrer e um dos caminhos para percorrer, acho eu, e aí a Musa parece-me que tem, lá está, um conceito um bocadinho diferente, por exemplo, da Dois Clavos. Eu não vejo, ou para vocês não me parece ser tão importante a internacionalização, ou seja, a venda no exterior. É assim? Vocês são mais focados no mercado português? Agora tivemos que mudar um bocado. Nós estávamos a exportar bastante antes da pandemia. Uhum. E até temos aqueles estagiários que têm aqueles programas inovos, ou não sei como é que se chama aquilo. Sabes o que é? Não sei. Não sei. Mas são os putos que vêm, que são há uns programas estatais quaisquer que dão assim, uns subsídios, ou seja, pagam o ordenado do pessoal que sai da faculdade e eles vão trabalhar. Normalmente é pessoal de gestão, assim uma coisa, ou de venda, nem sei bem o que é que eles chamam. É gente fixe, pronto, Yeah. mas que escolhem uma empresa qualquer, mãe em Portugal, e depois vão para o estrangeiro e tentam internacionalizar a empresa mãe, junto de outra empresa com quem estão a trabalhar. Portanto, tivemos 2 ou 3 miúdos desse género que trabalhavam connosco, mas que trabalhavam com distribuidores fora e mandavam cerveja nossa para lá, no fundo. Uhum. E para além disso, exportávamos imenso para a Holanda, assim, coisas estranhas, percebes? A Holanda tem cervejas incríveis, mas exportávamos imenso para lá, exportávamos muito para a França um pouco, para Singapura, que é uma coisa, um absurdo, percebes? Uma coisa completamente estúpida, não faz o mínimo sentido. E depois isso parou um bocado. O que também não foi mal, porque nós, de verdade seja dita, nós não temos assim também tanta capacidade que, por culpa da procura interna, percebes? Não temos assim tanta capacidade para nos focar. E também não temos, como é óbvio, não temos a oferta que a Dois Corvos tem para agradar um certo tipo de público que procura certo tipo de produto. É um público que não é nem de perto nem de longe o nosso, percebes? Claro. Eu quero que o gajo agarre numa musa e que a beba, que não esteja 3 horas a Exato.
Eu não Olha, estamos a falar um bocadinho do que se ganha cá. Estas pessoas que eu vou mencionar não foram, se calhar, necessariamente por ganhar mais ou por ganhar menos, foi por outras questões. Mas, na verdade, corre-se esse risco com os ordenados que nós temos por cá. E, portanto, ver pessoas como o Pavel, o Tiago, o Custódio, o Jorge Tomé saírem, pá, custa muito, né? Mas presumo que eles agora estejam em projetos diferentes, não, mas mas principalmente a ganhar muito mais. Nós não, mas corremos esse risco das pessoas boas daqui para a frente também pensarem em, tal como os enfermeiros e os médicos e outros, em dar frosques claro, ou não. claro que sim. Portanto, todas as pessoas que tu nomeaste não são exemplo disso, percebes? Não sou exemplo disso. Não são grandes pessoas, não são nem grandes pessoas, nem grandes. Exato. Mas sim, há algumas e podemos nomeá-las, mas não vamos fazer, eu não vou fazer, pelo menos, para depois não ficarem convencidos. Mas há muitas pessoas que tu podes, pá, que obviamente incorremos nesse risco, pá, porque não consegues, pá, não consegues ser atrativo para essa gente. Olha o André, amor eterno, Quem? partilho, o Pintaço. Pipi. Amigo, 2 cervejas que tu, não tendo no frigorífico, gostarias sempre de ter. E porquê? Para ter no frigorífico. Não para beber. 2 cervejas de frigorífico que tu gostavas de abrir o frigorífico e que estivessem lá sempre. E porquê? Se tens, há pessoas que gostam de beber uma cerveja todos os dias diferente e não há amores eternos. Mas Epá, sabes tens? que eu tenho um problema gravíssimo, que é, não é gravíssimo, mas é real, que é, é muito raro eu beber cerveja em casa. Por exemplo, hoje estou a beber porque Porque, se tivesse aqui a beber porque, vinho, nós, porque nós não bebemos cerveja há muito tempo juntos. não, e se tivesse a beber vinho que eu bebo em casa normalmente, tu ias dizer, epá, olha, está este idiota a pensar De que todo. Exato. não, mas sabes Que parvo, porquê? meu porra. Mas sabes porquê? Eu tenho algumas cervejas fixes guardadas em casa. Mas eu nunca bebo cerveja, eu sou incapaz de beber uma cerveja sozinho, não consigo. Não consigo, há um fator social que para mim é impossível dissociar da cerveja. Eu não consigo. Pá, eu consigo beber um copo de vinho de. O que é isto? Consigo beber um copo de vinho sozinho, que bebo muitas vezes, Uhum. mas é muito difícil para mim abrir uma cerveja e bebê-la sozinho. Portanto, para mim, cerveja é para partilhar e é para e é para beber com alguém com quem gosto de estar. Uhum. Pá, mas, Então, queres-me dizer mas para dar a tua pergunta, se eu queres-me tenho que beber sozinho, olha, eu gosto muito de ah, não sei, pá, sei lá, uma de Upom, pá, se calhar teria sempre no frigorífico. Não me importava, de facto. Uma de Upom sempre lá, com frigorífico, um frigorífico com as prateleiras Já está uma, espalhadas, uma do ponto 75. Mas ponto 1,70. 75. Ah, Hum, quantas é que tu querias? Epá, 15 se quiseres, mas pode ser só Olha, uma. estou a ver agora. Abri em tua honra. Obrigado, Miquel. Eu estava a ver uma Baltic Porter da Musa, Uhum. já fora de prazo, mas Está estava, fixe. estava capaz. E agora estou a ver uma Imperial Stout do Tó, Que anda só. e isto é do Grande Tó, e isto é o lote número 2 deles. Já Betos 2. Não, ele é poliglota, portanto é Betos, não é lote. é Betos, exato. É Betos 2. Betos, é. Ah, Portanto, e seria esta. assim, obrigado. É uma grande cerveja. Diz-me uma coisa, independentemente das muitas amizades, e eu gosto daquelas pessoas quando dizem, tipo, aqueles programas, então eu quero mandar beijinhos para alguém, coisa, para todos os meus amigos e para todos os meus inimigos. Pronto, gosto muito dessas pessoas que frisam bem os seus amigos e seus inimigos, mas pronto, geralmente nós temos mais amigos do que inimigos. Mas que assenta a amizade, tens algum cervejeiro português que tu tenhas uma admiração especial e porquê? E uma marca portuguesa que também tenhas uma admiração especial e também porquê? Pá, meu, isso é impossível de dizer. Não tens? É Epá, difícil. não, tenho, claro que tenho, mas eu tenho, pá, são todos meus colegas e percebes, eu Uhum. gosto.
gosto mais do trabalho de uns do que de outros, gosto mais das cervejas de uns do que de outros, mas sei lá, posso ser aqueles que são mais importantes para mim, percebes? E que Uhum. foram antes, mas não sei dizer quem é que. Sim, o Fernando, por exemplo, né? Epá, aliás, muitas vezes brinco com ele dizer, epá, Fernando, eu aprendi a fazer o que não é verdade, porque depois nós, aliás, muitas vezes até era o Fernando que me ligava a perguntar coisas, portanto, nós tínhamos uma relação tão. E ele é uma pessoa tão humilde a esse ponto. Ele e toda a gente, e somos todos. E acho que por isso é que a comunidade tem tanta força. Mas eu gostava de brincar com o Fernando e dizer, pá, Fernando, eu aprendi a fazer cerveja em casa contigo e depois aprendi a. E depois, por via das circunstâncias, aprendi a fazer cervejas em maiores quantidades com o Pedro Sousa, porque era onde eu fazia as aroeiras com maior capacidade e fazia lá com ele, e estava lá muito tempo com ele. Sim, o Mike também, a gente fala muitas vezes Eu vi o Mike Ana, pá, esteve lá. Teve lá o Mike? Epá, não, eu por acaso já falei com o Mike aqui numa destas conversas, mas não estou com o Mike há imenso tempo. Está igual, pá, está igual. Agora a vaca barbuda, mas o gajo agora está mais. O gajo estava como eu, estávamos assim gordos e. Mas tu ganhas e perdes, parece-me rapidamente. O Mike acho que aquilo é mais complicado. Ele agora está impecável. Tá, grande Mike. Um abraço também aí para o Man. Mas é pá, esses dois, claro, marcaram logo de início, não é? Agora, a cena fixe é que eu e nós aprendemos todos os dias com toda a gente, pá, com todos, percebes? E tenho essa sorte de falar com todos quase diariamente, pá, não gosto de toda a gente, não. Só não gosto, pá, olha, sabes, queres que eu diga um que eu não gosto? Não. Pode dizer, amigo. Mas ouvi dizer que o gajo já se foi embora, que até é uma cena fixe. O idiota do Galas, o gajo ali do. Estás a ver? O bolsonarista. Sim, o Galas. Eu moro aqui perto do sítio onde ele tinha a coisa. Ouvi dizer que o gajo foi embora, pá. Pronto, isso olha, estou super feliz. Não sei, também já não o vejo há muito tempo. Tanto que o gajo ele veio para cá quando. Pouco antes, ou não sei, mas quando o Bolsonaro era presidente, ele estava cá. Agora ganhou o Lula. Agora do Lula voltou para lá, não sei, mas era super bolsonarista e coisa. E a cerveja, e eu por acaso ele às vezes fazia cervejas boas, só que, olha, que se foda, não conseguia gostar de nenhuma delas. Pois, é mais forte, não é? É muito mais forte. É muito mais forte. Tu começaste, fizeste tudo. Cervejeiros e que cervejeira? Hã? Querias que eu dissesse falasse de cervejeiras? Não, já disseste aí é o que tu achas, né? Tipo, estás-te bem com toda a gente, não queres destacar ninguém, portanto, sem eu não quero. Não, era pela negativa, eu consigo destacar. Então não, deixa estar. Estou a brincar. Falaste. Olha, tu passaste por todas as fases, digamos, fizeste o percurso completo, né? Começaste como bêbado profissional, depois passaste por cervejeiro caseiro na panelinha lá de casa, depois passaste por uma instalação mais pequena como no Duque, fizeste contract, e agora estás numa instalação bem maior. Para quem está a começar agora e que bebeu uma cerveja, apaixonou-se pela cerveja, e quer fazer da cerveja o seu futuro, qual era o principal conselho? Podias dar um conselho, qual era o principal conselho que tu lhe davas? Era, amigo, vai tirar um curso de medicina, era casa com alguém da AT, tira um curso sobre correção de água. Qual era o principal e o melhor conselho que tu lhe poderias dar a um gajo que está a começar? Acho que é muito importante, o pessoal estar informado é importantíssimo. Leiam muito, se puderem tirem cursos, há cursos que são caros, mas que há uns que nem são assim tão caros. Por exemplo, o Ruizinho, o Rui Tarquete, tira... ele já fez uns cursos no VLB e está a fazer aqueles de brewing no IBD também. No IBD, sim. Institute of Brewing and Distilling, sim. Aqueles super à frente. E ele consegue bolsas por causa do seu percurso, não é? Fixe. Nem tem grandes gastos com isso.
Pá, portanto, isso é uma via, pá, tentarem saber o máximo possível sempre. O pessoal tem que ser curioso, tem que ser experimentalista, tem que conversar muito, tem que querer, pá, tem que ser humilde. Quando alguém te diz uma coisa que tu sabes que é objetivamente estúpida, epá, mas se é uma pessoa que tem experiência, que ouve tudo, absorve tudo, digere, e depois o que não interessar, intestino fora, o que interessar, intestino dentro, percebe? Epá, é um bocado isso. E depois, eu acho que é muito importante, pá, por exemplo, para mim seria impossível gerir um negócio na cerveja que não fosse baseado numa coisa muito pequena, percebes? Com venda direta, como nós tínhamos no grupo. Mas uma coisa mais a sério, para mim seria difícil. Não tenho as ferramentas, não tenho conhecimento e também, epá, eu sou cervejeiro, percebes? Eu quero sempre gastar rios de dinheiro em matérias-primas, em melhor lúpulo, melhor... Epá, e tem que haver um compromisso. Portanto, eu acho que é muito importante rodear-se de pessoas que consigam, pá, trazer-te um bocado à terra, e não só isso, que se deem ferramentas para fazer a segunda parte, que é tão ou mais importante do que a primeira. Pá, eu posso fazer cerveja, mas alguém tem que a vender, alguém tem que se não houver mercado, distribuir, né? tem que saber. Se não houver mercado, alguém tem que saber criar mercado, alguém tem que desbravar caminho, e isso muitas vezes, se recair só sobre o cervejeiro, pá, dá merda, e temos muitos casos, temos muitos exemplos disso. Por isso, o meu conselho, ou a minha recomendação seria um bocado saber tudo o que for possível, saber, ler muito e rodear-se das pessoas certas. Que livros é que tu recomendarias a um gajo para ler? Assim, para começar a ter umas boas noções. Não propriamente, se calhar, o Brewing do Ian Ormsby, que eu e o Rui Bento gostamos muito, que é uma cena complicadíssima. Sim, que 2 livrinhos é que tu recomendarias a pessoa ler? O pessoal toda a gente começa com o Palmer, não é? Uhum. O Palmer, Ainda por cima está bem acessível. o Palmer pode-se ler sempre. As cenas do Mosher são sempre fixe, mas Sim, ainda por cima tem uma linguagem acessível. em algumas podem complicar mais. Sim, aqueles que são de prova e coisas são acessíveis, sim. Se for um bocadinho para produção, já não. É um livro super fixe é muito pequenino, e é um livro eu lembro que às vezes ia lá ver aquilo, que se chama Principles of Brewing Science, é assim muito pequenininho, e e tem ali 3 ou 4 capítulos, e nesses 3 ou 4, mas é mesmo muito pequeno, mas nesses 3 ou 4 capítulos aborda quase tudo o que é importante, e depois tens ali algumas noções que eu acho que são fundamentais. Essenciais. Yeah. Mas, o Brewing, claro, o Palmer para começar, este é fixe, o Mosher, às vezes, para divagar um bocado. E tens um livro incrível que é, como é que se chama aquilo? Não, Cerveja Artesanal em Portugal? Não. Epá, Cerveja esquece. Artesanal de Portugal, como é que se chama? Cerveja Arsenal salva Portugal. Isso é um grande livro. Não, isso é uma música fantástica. Yeah. Mas como é que se Olha, chama? amigo, uma viagem, uma viagem, Uma viagem pela uma cerveja. viagem, exato, uma coisa lindíssima. Sempre nomes muito grandes. É o número do concurso, o nome do concurso é uma coisa tipo os gajos dos jornais e coisa. No outro dia dei uma entrevista para a TSF, antes de ontem, acho eu, por causa do concurso, e a entrevista sai no dia 8. Eu acho, desculpe lá, como é que é? Concurso Nacional, desculpe, concurso, não tem uma abreviatura, é pá, ponha as siglas CNCCA e está feito. Mas pronto. Digo, só para conhecermos um bocadinho mais os gostos, já conhecemos os gostos de cerveja, especialmente, mas outros gostos. Mas agora, como assim é? É dois aftershaves. Não, são 2 álbuns que tu, ao longo da tua vida, tenhas gostado muito e que gostarias de recomendar ao pessoal para ouvir a beber uma boa cervejinha. Isso é impossível.
Não é nada. Toda a gente conseguiu, porque tu não consegues? Tu deves gostar à vontade 1 milhão de álbuns. Vais escolher 2 que tu achas que são assim audíveis e que as pessoas dizem: olha, o Pedro Lima gostou e aconselhou. O primeiro, obviamente, é Cerveja Artesanal Salve Portugal, dos Baltic Porter. Que é, Para quem não conhece. Não, mas olha, por acaso, olha, posso ser aquilo que eu tenho andado a ouvir agora. E quando começa, eu sou assim um bocado. Pá, não, já fui mais, mas sou assim Obsessivo. Não. Mas sou assim meio depressivo, assim, mais ou menos. Ok. Gosto, mas sou aquele depressivo que gosta de o ser. Já o fui na alturas em que eu não queria, e aí pronto. Exato. Mas fui tratado. Mas quando começa assim a mudança da hora e tal, eu começo a ouvir assim cenas diferentes também. E gosto. É normal, é normal. Epá, assim, sei lá, olha, música para ouvir agora nesta altura. Epá, olha, os Murder Ballads, meu, Nick Cave, olha, Ok, bom. está o Pipi agora a dizer. Pá, Murder Ballads, sem dúvida. As cenas mais recentes do gajo, obviamente. Pá, fez-lhe muito bem o filho ter morrido. Coitado, fogo, é verdade. Tipo, E as Random. não foi só o filho, acho que alguém dos The Bad Seeds também morreu entretanto, se não estou em erro. Sou baterista também. Yeah. E, pá, as Murder Ballads são incríveis, sem dúvida. Pá, tudo o que for. Pá, eu gosto muito de. Tenho andado a ouvir o In a Silent Way do Miles. Eu gosto muito dessa fase. Pá, quando ele começa a ser elétrico, mas ali no início da fusão. E do Beaches Brew a seguir. E é a melhor banda do gajo, para mim, a seguir ao quinteto do Coltrane. E fora o que aquilo deu origem, não é? Aquilo deu origem àquelas bandas Sim, todas. Alguma era, vários saíram de lá muito bons, sim. pá, os Weather Reports da vida e não sei o que é, mais visto nos Orcas, que grande parte, depois, muito dali é um azeite do caralho, mas há muitos ali também é Não, muito bons, foda-se. Muito bom. mas epá, acho que isso epá, tenho ouvido o The Shape of Jet Camp, pá, do Ornette Coleman, que é sempre. Epá, esse marcou-me completamente. Uhum. Marcou-me imenso. E pá, aquele início da fusão, depois, porque a fusão depois dá em tudo, depois dá no Free, que o Free há muitas cenas fixas, mas que já não. Há muitas coisas que eu já não percebo e há muitas coisas que já não gosto. Por isso. Epá, acho que não sei. Tá bom. Já são bons. Mas mais importante que isso, cerveja artesanal salva Portugal Salva Portugal, e o claro. mundo em geral. Exato. Não, e agora ainda, o Pedro Branco também, a banda dele também lançou um álbum e ainda no outro dia Eu era o canal dessa banda. o grande Nuno Rogério Eu vi, recomendou claro. e portanto ouçam também os Então, Babylon, que os Stones of Babylon são muito fixes. sabes, nós lançámos Ahm, uma cassete o Bruno Aquino, que se chamava. sim. Pá, não sei como é que se chama, por acaso, mas era. Não, por acaso sei, agora lembra. Que chama-se In Portuguese We Say Padrada. Sim, eu recordo. Tenho aqui A uma. padrada, a padrada também é histórica. In Portuguese We Say Padrada. Então aí dois filmes para o pessoal antes de ir deitar. Filmes. Dois filmezinhos. Epá, Rocky 1 e Rocky 2. Ai, Jesus, só pode. Não, Rocky 1 e Rocky 3. Rocky 3. Rocky 3 é melhor. O Rocky 3 é o do Ivan Drago ou não? Não sei, epá, os filmes que eu acho que o Donald Trump possa gostar de ver, eu não. Tecnicamente, não. Aquele americanismo exacerbado causa-me alguma confusão e penso logo depois todos os rednecks estão a ver essas coisas. Portanto, olha, mas pronto, Rocky 1, Rocky 3. Não, Aí mas fica. olha, há um bom. Eu estava a ver o verdadeiro jornal antes de vir aqui ter contigo. Hoje é o centenário do nascimento do Saramago. Uhum. Podíamos ter falado sobre ele nos livros, não é? Mas não.
ficamos no Randy Moss. Ainda não te perguntei. Não, podes perguntar, posso falar de 2 livros sem ser com cerveja. Está bem. Mas o José e Pilar é um documentário muito, muito bonito sobre os últimos anos de Saramago, quando ele estava a Depois escrever do acidente? o Memória de Elefante. Não, Memória de Elefante do Lobo Antunes. A Viagem do Elefante. Acho que ele estava a escrever esse livro. E é um documentário lindíssimo. É super tocante. Sim, nessas fases às vezes saem livros espetaculares. Infelizmente as pessoas já um bocadinho lembram também nessa ótica depois também de ter tido, acho que foi um AVC. O José Cardoso Pires fez acho que é De Profundis Valsa Lenta. Um gajo tipo a ver a sua vida toda tipo em câmara lenta. Uma cena muito, muito forte. Então 2 livros que recomendas Saramago? Professor Saramago? Do Saramago? Sim, recomendas ou outra coisa? Queres recomendar outra coisa? Não, do Saramago Saramago é incrível, mas olha, eu gosto muito dos cadernos de Lanzarote, por acaso, que o pessoal Uhum. já não lê tanto e são muito bonitos. Tens o último, então, eu acho que é incrível, e tens uma perspectiva completamente diferente da forma como ele, porque aquilo são pensamentos que ele tem assim, não é? Ou coisas que lhe acontecem diariamente, que ele escreve aquilo como se fosse, é um diário, no fundo, não é? Um diário, sim. E, ou seja, é um bocadinho como se fosse uma coisa homóloga ou análoga ao que o Lobo Antunes faz com as crónicas, percebes? Que é assim uma coisa meio feita às 3 pancadas, mas que é muito mais crua também às vezes e muito menos pensada, portanto às vezes sai muito bem, às vezes sai muito mal, mas é sempre fixe. E sei lá, eu gosto da Jangada de Pedra, mas Sim, é fantástico. não sei se tu queres coisas super fora Não, do não, nada. Porquê? É mesmo por algo que tu tivesse gostado de ler e recomendo ao pessoal também ler, porque isso é que é o meu importante para ficarem a conhecer um bocadinho também da tua personalidade. uh, lembra-me lá, pronto, como é que é? Quem? Ah, sim, sim, claro. Uma viagem Ela exato, pela cerveja artesanal portuguesa, espetáculo. Pá, aquilo e tem obviamente foi minhas, tu tiraste, hum? tu quem tirou, há lá umas fotografias minhas que eu já vi que eu estava, parecia Muito bonito, um urso polar, meu, estava muito bonito. pardo. Aliás, há pessoas que compraram livros só por causa disso, não sei, mas pronto, infelizmente não tens direito a royalties por causa disso. Autorizaste, assinaste o contratozinho, bad lucks. Achas comprar por razões onanistas, mas achas que mesmo? Olha, meu querido, primeiro agradecer estás aqui comigo, esta horinha e meia, a falarmos um bocadinho de ti, para as pessoas ficarem a conhecer daqui a 20 anos. Pedro Lima certamente ainda estará ligado à cerveja e a fazer muito boa cerveja, tenho a certeza disso. O único grande problema é, eu nos últimos tempos, e de facto, não numa ótica depressiva ou pessimista, mas acho que as coisas estão de facto cada vez mais negativas. Queria te perguntar como é que vês no global o Pedro Lima, a Musa, a cerveja em Portugal daqui a 20 anos, perante factos como a transição energética, a crise climática, Donald Trump, Jair Bolsonaro, guerra da Ucrânia, monkeypox, Covid-27. Onde é que nós estaremos daqui a 20 anos? 20 anos, não faço ideia, não faço ideia. Até Daqui a porque, 7,5. hum, Isto está mal, não está? está mal e nós estamos, ou seja, há uma percepção agora de que, ou melhor, há uma esperança de que este pico que estamos a ter nos preços, por exemplo, em toda a matéria-prima, né? Tudo o que está a acontecer connosco quando saímos do trabalho e vamos para casa e vamos ao supermercado e pagamos muito mais e vamos para casa e pagamos muito mais na eletricidade, no gás, para quem está a fazer cerveja, quem está a fazer tantos mistas no café, é igual, não é? Nós estamos a ter, por exemplo, no malte, só para teres uma ideia,
numa marca de maltes, pá, que nós usávamos muito, que é a Weirmann, que é uma marca alemã muito, muito boa. Pá, os gajos subiram primeiro 20%, depois subiram mais 20%, e nós usávamos muito malte base deles, algum malte, aliás, todo o malte de especialidade que nós usávamos era deles. E pá, e tivemos que cambiar radicalmente, percebes? Nós, a Dois Coros, muita gente, pá, a Simpsons, que nós também usamos muito de Inglaterra, pá, manteve-se mais ou menos estável, mas mesmo assim sofreu. Pá, estamos a pagar rios de dinheiro pelo gás, eletricidade, portanto está tudo uma merda, toda a subir preços. Agora, nós estamos todos a olhar para isto como uma fase passageira, como algo que se vai resolver eventualmente quando o Putin morreu, ou quando, não sei. Portanto, é muito difícil dizer-te, pá, o que é que eu acho que vai acontecer daqui a 7 anos e meio. Pá, não sei. Posso dizer o que é que eu quero que aconteça, mas o que é que eu acho, não sei. Acho que, até porque há muita gente que vai... E esta cena agora, esta merda, pode ser pior do que a pandemia para muitas das pequenas cervejeiras. Uhum. Tu achas que agora 2023 com a inflação e essas coisas todas ainda vai ser mais difícil manter preços e depois É impossível. comprar cerveja artesanal, não é? Impossível. E vais ter que... Epá, se tens as cervejeiras com maior capacidade de volume e de produção em Portugal, as cervejeiras artesanais, não é? Pá, que tem que subir preços, percebes? É impossível não subir. Nós, a Dois Coros, as letras, até as Judas, Norte e esse pessoal. Toda a gente tem que subir preço para imaginar as outras, percebes? É óbvio que toda a gente tem que subir. Toda a gente tem que subir. Epá, e como é que tu explicas então depois, já disse que ia acabar, mas pronto, é a última, prometo. Como é que tu explicas depois o Ettingers a 60 cêntimos? Como é que esses gajos conseguem? Eles têm uma margem absurda. Ou seja, se eles antigamente tu vendias, compravas meio litro, não é? Do Ettinger É a meio litro? 70 cêntimos, assim, uma coisa, 50 e tal. 60 ou 70, sim. E se eles não alteram o preço, percebes? Imagina qual era a margem que eles tinham. Sim, é um absurdo. Depois perguntas como é que tu consegues combater isso. Não consegues, até por isso é que também é uma estupidez estás a fazer. Porque o Ettinger até vai subir fixe, percebes? É uma estupidez. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Nós vai subir aqui. Não, o Rui está a dizer que também teve a subida é exponencial, de facto, mas passou de 59 para 70 cêntimos. Meio litro. Mas pronto. Olha, amigo, mais uma vez, muito obrigado. Gostava que tivesse sido presencial, mas espero que seja em breve. Ver se eu te faço uma visitinha. Dou-te muitos beijinhos nessa bravinha fofinha. E obrigado por nos dares a conhecer um bocadinho do percurso do Pedro. E pronto. Nada, obrigado. Vamos falando, meu querido. Prazer, como sempre. Tá, abraço grande. Obrigado. Beijinho, tchau, tchau.